o histórico, né, da relação Rússia e Ucrânia? Esse conflito tem relação com a crise de 2014, com a derrubada, né, do ex-presidente pró-Rússia? Dá para dizer que a guerra atual é uma continuidade do histórico conflituoso na região? Sim, sem dúvida. Já havia uma polarização, Hanna, que vem de uma polarização na sociedade ucraniana que vem desde o fim da União Soviética, uma polarização entre setores pró-Rússia e setores pró-Ocidente, né? Os setores pró-Ocidente são principalmente na parte oeste da Ucrânia e os setores pró-Rússia na parte leste. Ao longo dos anos, isso foi piorando, né? Ali, quando acabou a União Soviética, essa divisão não era muito clara. Depois, essa divisão, ao longo dos anos, foi se acirrando, foi virando polarização eleitoral. Ora, a Ucrânia elegia presidentes que eram pró-Rússia, ora, presidentes que eram pró-Ocidente. Então, isso foi gerando uma confrontação crescente na sociedade ucraniana. E o auge dessa confrontação foi ali a crise de 2014, que após o presidente pró-Rússia se recusar a assinar um acordo comercial que facilitaria a entrada na União Europeia, houve uma revolta na população, principalmente por parte ali da população do Oeste, mais pró-Ocidente. Essa revolta acabou ganhando contornos violentos. O presidente teve que sair, o presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, teve que sair praticamente fugido. E a população do Leste, quando viu que algumas lideranças mais nacionalistas, algumas lideranças de ultradireita estavam tendo destaque nesses protestos, elas começaram a se preocupar com um eventual ataque étnico, com uma eventual manifestação étnica por parte dessas lideranças mais nacionalistas do Oeste. Então, Putin se aproveitou desse medo, desse descontentamento no leste, com a derrubada do presidente pró-Rússia, e incorporou a Crimeia à Federação Russa e ajudou os separatistas ali no Donbass. Então, o conflito que a gente tem hoje remonta um pouco a essa questão dessa divisão na sociedade ucraniana, porque desde 2014, as regiões que eram mais pró-Rússia, principalmente a Crimeia e o Donbass, elas saíram do controle ucraniano. Então, por outro lado, uma vez que as regiões mais pró-Rússia não estavam mais no controle do governo ucraniano, a tendência, essa polarização da sociedade entre pró-Rússia e pró-Ocidente começou a tender muito em direção à ala pró-Ocidente. E essa ajuda que a Rússia deu aos separatistas, tudo ainda gerou um descontentamento mesmo em regiões do leste, um descontentamento no sentido de que a Rússia representava uma ameaça ao Estado da Ucrânia, à existência da Ucrânia. Então, se antes de 2014 havia uma polarização entre pró-Rússia e pró-Ocidente, depois de 2014 essa polarização cai muito, as atitudes positivas em relação à Rússia caem muito na sociedade ucraniana. Então a Rússia perde uma influência política que ela tinha na política ucraniana, uma influência considerável que ela tinha na política local, e isso sem dúvida acabou gerando um descontentamento para Vladimir Putin, essa perda de influência na política ucraniana. É interessante a gente destacar que houve em Belarus, por exemplo, houve uma série de protestos que colocaram em ameaça o regime local, um regime aliado de Vladimir Putin, e Vladimir Putin interviu ali enfaticamente, ajudando o regime de Alexander Lukashenko a se sustentar. No início desse ano, a gente viu também uma série de protestos que colocaram em risco o regime aliado de Vladimir Putin no Cazaquistão. Chegou até a ter uma intervenção militar russa no Cazaquistão para ajudar o regime local. Então a gente vê que nos últimos anos há uma crescente tendência da Rússia utilizar a força para tentar manter a sua hegemonia no chamado espaço pós-soviético, nas ex-repúblicas soviéticas. Ano passado, Putin divulgou um artigo em que ele questionou as políticas soviéticas e comunistas que deram origem às atuais fronteiras da Ucrânia. Ele fala que foi um erro das elites comunistas, as políticas étnicas que foram adotadas e deram origem a essas fronteiras. Então isso obviamente gera uma apreensão não apenas na Ucrânia, mas em outras ex-repúblicas soviéticas, cujas fronteiras foram formadas no período comunista. Então essa questão é muito complexa, envolve não apenas a questão da OTAN, né, a questão da OTAN, que também é interessante observar que desde os anos 90 a Rússia ela questiona a expansão da OTAN em direção ao leste europeu, mas eu acredito que a questão da OTAN de longe seja o único fator envolvido nessa questão. Há esses fatores internos que a gente estava discutindo, há essa percepção de Putin em relação à Ucrânia, essa percepção de Putin em relação à perda de influência desde 2014 na Ucrânia, e mesmo, né, eu vejo que há muitos analistas que comparam a posição da Rússia desde dos mísseis de 1962, né, quando os Estados Unidos fizeram um ultimato para que os soviéticos retirassem os mísseis nucleares de lá,
caso contrário, atacariam. Se a gente faz um paralelo, né, de que essa questão envolvendo a Rússia foi uma tentativa igual da crise dos mísseis de proteger as fronteiras russas, de expulsar a OTAN das fronteiras russas, a gente vê que esse paralelo não é muito condizente, né, porque em nenhum momento a Rússia fez um ultimato à Ucrânia, em nenhum momento, em diversas ocasiões, a Rússia afirmou que não pretendia invadir, que era uma histeria do Ocidente, que era uma histeria, uma tentativa de causar pânico, que não havia intenções de realizar uma invasão. Então, diferentemente da crise dos mísseis em 1962, não houve um ultimato por parte da Rússia, sinalizando que a questão da OTAN era algo crucial e que a Rússia tomaria uma atitude caso suas reivindicações não foram atendidas. Então, por isso que eu acredito que a questão da OTAN é importante, mas de longe é o único fator que explica essa ação russa ali na Ucrânia.